Olá, tudo bem com você? Às vezes eu gosto de comparar a amamentação e o parto com uma viagem. Nós traçamos o plano para a nossa viagem, nós preparamos o caminho por onde nós vamos querer passar, mas às vezes chegando lá na frente tem uma obra na via e a gente precisa mudar o percurso. E às vezes o plano sai um pouquinho diferente daquilo que foi traçado. Mas agora eu quero trazer essa relação para a vida profissional. Às vezes você começar de novo do zero assusta, mas a amamentação é uma nova oportunidade para você mudar a sua rota dentro da enfermagem. Porque nós ficamos cansados de ficar dias e noites em ambientes hospitalares e também de sermos pouco reconhecidas na nossa profissão. Mas a amamentação, você vai poder cuidar do seu horário, você vai poder trabalhar no horário que você planejar, vai poder passar mais tempo com a sua família e ainda vai ajudar famílias a conquistarem o sonho da amamentação. E a amamentação, ela é tão importante que ela muda o perfil das doenças que estão acontecendo no nosso país. Lá atrás, na época da cultura do desmame, se não tivesse tido essa cultura do desmame, as crianças tivessem continuado sendo amamentadas exclusivamente nas suas mães, hoje nós teríamos muito menos incidência de obesidade, de diabetes tipo 2, teríamos também um aumento na taxa de inteligência das crianças, porque as crianças que são amamentadas exclusivamente ao seio materno têm um QI maior, mais desenvolvido, isso também já foi comprovado. Então, a amamentação, ela ajuda o bebê, ajuda a mãe, ajuda a sociedade e pode ajudar você também, que é da enfermagem e está querendo traçar um novo caminho para a sua vida. Você quiser ser dona do seu próprio tempo, se você quiser passar mais tempo estudando ou com a sua família, você vai organizar a sua agenda de acordo com a sua disponibilidade e vai atender na consultoria de amamentação e vai sobrar tempo para você fazer as outras atividades. Mas para que você consiga chegar nesse ponto de estar lá trabalhando e sendo uma consultora em amamentação e aconselhando de forma correta a mãe, o bebê e a família que você está atendendo, você precisa se capacitar. E como que é isso? Assistiu o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa? Viu aquele gol do Richarlison? Você sabia que aquele gol não foi por acaso? O Richarlison treinou várias e várias vezes para poder fazer o gol daquele jeitinho. Então você também precisa de treinar várias e várias vezes, ganhar conhecimento para marcar um gol de placa igual o dele e ser uma excelente consultora de amamentação. E agora eu vou falar para você várias coisas sobre a amamentação. Vamos começar então do zero. Qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos competentes quanto à amamentação? Quanto ao período da amamentação, o tempo da amamentação. A amamentação ela deve ser exclusiva até os 6 meses de vida do bebê, exclusiva, então sem complementação de chá, sem água, só seio materno. Sob livre demanda, a hora que o bebê quer, a hora que ele solicita e complementada com alimentação saudável até os 2 anos ou mais. Isso é o princípio que você tem que saber, que a amamentação ela tem que ser exclusiva até o 6º mês de vida do bebê e complementada com alimentação saudável até os 2 anos ou mais. Então, chegou 6 meses, não tem que desmamar. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Muitas pessoas acham que a amamentação é até 6 meses. Não, até 6 meses ela é exclusiva. E depois complementada com alimentação saudável até 2 anos ou mais. Chegou 2 anos, precisa desmamar também? Não precisa. Isso é uma decisão do binômio, da mãe e do bebê, de acordo com a sua realidade e de acordo com as suas necessidades. Então, quais são os benefícios que a amamentação traz? Ela traz benefícios para o bebê, que é o leite materno, ele é padrão ouro, ele é inimitável, não existe nenhum outro alimento comparável a ele. E ele tem tudo o que o bebê precisa para crescer forte e saudável. Ele é rico em nutrientes, ele tem água,
Ele tem também gordura para o bebê poder ganhar peso, recuperar o peso de nascimento, que ele perde ali uma certa porcentagem nos primeiros dias de vida. E ele também tem fatores de imunidade, para que aquele bebê seja imunizado, é a primeira vacina do bebê. Então, o bebê, quando ele nasce, ele já recebe ali na Golden Hour, que é a primeira hora de vida, ele suga o seio materno e já começa a ativar a sua microbiota intestinal, já começa a ativar o funcionamento do trato gastrointestinal e, ao mesmo tempo, também começa a ativar a sua imunidade, porque o colostro é rico em fatores de imunidade. É a primeira mesmo vacina do bebê. Então, amamentar ajuda a proteger o seu bebê contra doenças, principalmente também as doenças gastrointestinais. E para a mãe, uma das maiores causas de mortalidade materna é a hemorragia pós-parto, por atonia uterina. Então, o útero, ele aumenta várias vezes o seu tamanho na gestação para comportar aquele bebê. E logo após o nascimento do bebê, ele começa a ir voltando ao seu tamanho normal. Quando isso não acontece, é o que nós chamamos de atonia uterina. Ele não se contrai para voltar ao tamanho pré-gestacional. Quando isso acontece, a mãe tem a hemorragia. Em alguns casos, é muito difícil controlar essa hemorragia. O hormônio responsável pela contração desse útero para que ele volte ao seu tamanho normal se chama ocitocina, que é o mesmo hormônio responsável pela ejeção do leite da mama. Prolactina produz o leite, é o hormônio responsável pela produção, e a ocitocina pela ejeção. Então, ao mesmo tempo que o bebê está amamentando e a ocitocina aumenta na corrente sanguínea para que esse leite seja ejetado, ele também faz com que o útero contraia. Por isso, é muito normal que as mães queixem sentir uma cólica enquanto estiverem amamentando, porque o mesmo hormônio que faz o leite ser ejetado é o hormônio que faz o útero se contrair para voltar ao tamanho normal. Então, a amamentação para a mulher também é um benefício, porque ele evita hemorragia pós-parto. Também ajuda a voltar o peso pré-gestacional mais rápido, é um momento de vínculo, é um momento assim de muito carinho, é um momento maravilhoso entre a mãe e o bebê, aquele contato, aquela criação mesmo de vínculo. E muitos outros benefícios que a gente pode abordar também em outros vídeos. Eu tenho mais vídeos no canal também falando sobre os benefícios da amamentação. A taxa de incidência de câncer de mama nas mulheres que amamentaram também é menor. É benefício para a família, porque vai gastar menos. Leite de fórmula tá caro e o bebê vai ter menos gastos também com idas ao pronto-socorro, porque ele não vai ter tantas complicações, tantas outras doenças que vão ser protegidas pelo aleitamento materno. E também vai beneficiar o planeta. Por quê? Porque o preparo do leite de fórmula, ele gasta água, gasta a mamadeira, tem a lata, tudo isso gera descarte na natureza que demora muito tempo para ser processado no meio ambiente. E o leite materno ele já vem pronto, na temperatura ideal, não precisa de ser manipulado, não precisa ser aquecido, ele está ali, ó, prontinho, é só ser oferecido. Então esses são alguns dos benefícios que eu falei sobre a amamentação e que ela tem que ser, então, exclusiva até o 6º mês de vida e complementada até os 2 anos ou mais. Não significa que ela talvez não precise ser complementada, mas aí vai ser com fórmula. Quando eu falo que é exclusiva, é que não é chá e nem água. Mas pode ser que por algum motivo essa criança precise receber uma fórmula ali nos primeiros dias de vida, até adaptar a sua fase de amamentação? Pode ser, de acordo com a orientação do pediatra, de acordo com a observação da equipe multi que está ali tratando daquela criança, achar necessário complementação, então, com a fórmula vai acontecer, mas que isso seja por um período mais curto, só até recuperar ali, às vezes, o peso que perdeu, acertar a amamentação, às vezes por separação do binômio, por motivo de saúde, a mãe ou o bebê precisou de ir para uma unidade neonatal, o bebê para a unidade neonatal e a mãe, às vezes, para a UTI, e aí precisa de que esse bebê receba uma fórmula, mas o mais precoce possível que volte-se, então, para a amamentação exclusiva. E vou falar para vocês alguns algumas dificuldades comuns da amamentação nos primeiros dias de vida. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui é pega. Pega é o principal, a reclamação maior das mães. Porque
coloca o bebê para sugar ali na primeira hora de vida ou nos primeiros dias enquanto ainda está internado na maternidade. O bebê pega de uma forma errada, já começa a ferir, já começa a machucar, já começa a criar fissura e aí a mãe vai sentindo dor e vai virando uma cascata, uma bola de neve. Então a pega, como que tem que ser essa pega ao seio materno? O bebê tem que estar com a boca bem aberta. Então, às vezes, vai acontecer que o bebê ele é muito pequenininho, ele tem uma dificuldade nos primeiros dias de abrir bem essa boca. E isso vai ser manejado com o passar dos dias. Mas a pega ideal é que esse bebê abra bem a boca para conseguir abocanhar não só o mamilo, mas ele tem que abocanhar a região areolo-mamilar. Essa parte mais escura aqui, que é a areola, o bebê vai abocanhar então essa parte para ele conseguir extrair de forma efetiva o leite do seio materno. E interessante é que, além de abocanhar a região areolo-mamilar, o seu queixinho esteja encostado na mama para que as narinas fiquem livres. Se o bebê tiver com o nariz atolado na mama, ele não vai conseguir respirar. Então, o mamilo está dentro da boca para ele sugar. O nariz está atolado na mama ou está trancado, está preso, obstruído por algum motivo. Esse bebê não vai conseguir sugar de forma efetiva, ele vai largar o seio materno para poder respirar. Então, bebê vai estar com a boca bem aberta, abocanhando toda ou quase toda a areola, queixinho encostado na parte inferior da mama para que as narinas fiquem livres e ele possa respirar. Posição. A posição não é só o bebê ou a mãe que tem que estar numa posição correta. Os dois têm que estar. Então, não é só o bebê que tem que ser colocado no seio materno de forma correta. A mãe também tem que estar. A mãe não pode estar encurvada. Não é o bebê não é a mama que é levada até o bebê que é trazido até a mama, porque do jeito que coloca o bebê na posição que ele é colocado, pode também causar fissura, pode machucar, porque está esticando aquele tecido daquela mama. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que tem que ser colocado o bebê ao seio materno. Então eu tenho aqui a Maria Clara, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a posição tradicional, porque existem várias posições. Então na posição tradicional, o bebê fica com a cabeça bem aqui no ângulo do cotovelo, né, do braço, do antebraço. Ele tem que estar cabeça, ombro e quadril alinhado. Não pode estar com a cabeça virada para cá, o corpo virado assim. Tem que estar alinhadinho. Você usa toda a extensão do seu braço, do antebraço, para poder segurar firme o corpinho do bebê. E com a mão em forma de C, vai fazer esse movimento aqui, ó, que nós chamamos de sanduíche, para que o bebê consiga facilitar a pega dele, tá vendo, ó? Não vai fazer assim, não. A tesoura, ela bloqueia a saída de leite, então tem que ser em C, para ajudar a colocar essa areola dentro da boca do bebê. E que essa mama esteja com a areola macia, porque se essa areola tiver com tecido esticado, enrijecida por conta de engurgitamento mamário, que é o excesso ali de leite naquela mama, o bebê vai ter dificuldade de abocanhar e se ele abocanhar também vai causar fissura. Mas nós estamos falando aqui de posição, então tá aqui a posição tradicional. Vai fazer o C e colocar o bebê para mamar. Você tá vendo que eu trouxe o bebê para mama? Eu não levei a mama até o bebê, porque a mãe vai ficar com dor nas costas, vai ficar desconfortável, vai ficar tensa e logo ela não vai continuar amamentando porque vai estar sentindo dor. E às vezes ela vai persistir na amamentação por amor ao filho, porque quer amamentar, mas vai ficar sentindo dor e isso é desconfortável, isso não é legal. E também outra posição que eu gosto muito, que é a posição bola de futebol americano, onde o bebê tá todo aqui, ó, debaixo do braço da mãe, tá? A cabecinha tá bem firme aqui, ó, o pescocinho para não ficar jogando para trás. Do mesmo jeito, a forma de ser, coloca o bebê para sugar. E aqui, ó, parece difícil, mas não é. O bebê tá super seguro aqui, não tem risco, não tem perigo do bebê cair de jeito nenhum. Então, tá aqui, o bebê tá amamentando nessa posição. Tem também a posição invertida, porque eu disse que essa aqui era tradicional, né? Então tem a invertida. Segura o bebê com o mesmo braço aqui da posição do jogador de futebol, protege aqui a região do pescocinho e faz o C.
Então, em vez de você fazer o C com essa mão da tradicional, você está segurando o bebê com essa e vai fazer o C com essa. Isso para os primeiros dias, porque depois a mãe vai criando a posição que é mais confortável, que é mais agradável. Tem também as almofadas de amamentação, que são amigas da amamentação, elas auxiliam no jeito de colocar o bebê para mamar, que o bebê fica com o peso também em cima da almofada, não fica em cima não fica aquele peso em cima da barriga da mãe, que às vezes passou até por uma cesárea. Então, a almofada eu recomendo. Ela é muito boa para ajudar no posicionamento do bebê para que ele seja amamentado. Ambiente. Por que é importante o ambiente? Um ambiente que está com muito barulho, que é estressante para aquela mãe, que chama a atenção do bebê, que às vezes ele quer parar para olhar o que é. Então, o ambiente tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente adequado para realizar a amamentação. Não pode ser uma amamentação num lugar com muita distração e nem com muito ruído que cause estresse nem para essa mãe nem para esse bebê. Um erro muito comum, amamentar com hora marcada. Não oriente as suas pacientes a amamentar com hora marcada. A amamentação sob livre demanda é a hora que o bebê quiser sugar. O bebê ele suga o seio materno, ele vai apresentar sinais de saciedade, ele vai ficar tranquilo, relaxado, vai dormir, mas daqui a pouco ele pode querer mamar de novo. Nos primeiros dias de vida, o bebê ele não sabe se comunicar. Saiu do ambiente uterino, num lugar totalmente estranho. Então o que ele faz? Ele chora. E ele quer sugar, porque é o momento ali que ele está se sentindo seguro, protegido. Então, nos primeiros dias de vida, é muito comum que o bebê queira sugar até de 1 em 1 hora. Não significa que o leite é fraco. O leite não é fraco. O bebê tem uma necessidade de sucção não nutritiva. E como o leite, o primeiro leite, que é o colostro, demora mais ou menos uns 3 dias para descer, em torno de 72 horas após o nascimento do bebê, esse bebê, quanto mais ele sugar, melhor é para a produção desse leite. Quanto mais ele sugar, é melhor. Então, deixa o bebê sugar, mas eu não tenho leite, o leite é fraco, ele está passando fome. Não. Ele tem uma reserva, a gordura marrom, uma reserva calórica para esses primeiros dias de vida. E o pediatra, a equipe de saúde multidisciplinar que está lá atendendo esse bebê, também vai poder estar acompanhando a perda de peso ponderal desse bebê e vendo a necessidade ou não de introduzir fórmula. Mas quando se introduz a fórmula, também vira um bolo de neve, uma reação em cascata. Por que acontece? É igual se a gente for jantar uma comida pesada à noite. E aí vai demorar para fazer digestão. Talvez no outro dia cedo a gente nem vai querer tomar café da manhã, porque aquela digestão tá lá parada. Então, a fórmula ela não é própria para a digestão do bebê. O leite materno, sim. A fórmula demora para ser absorvida. E aí o bebê vai dormir um sono longo, não é porque ele estava com fome e a fórmula sustentou ele. É porque ela demora para fazer digestão. E aí ele vai demorar para acordar, vai demorar para sugar o seio materno, demorar para estimular a produção desse leite, esse leite não vai descer e aí vai dar fórmula de novo. Tá vendo como que vira uma reação, um bolo de neve mesmo? Então, não estabeleça horário para o seu bebê mamar, deixe ele sugar até os primeiros dias que ele ainda está aprendendo como que é a vida extrauterina, ele está naquele período que nós chamamos também de esterogestação, que seria o 4º trimestre da gestação, ele ainda está em período de adaptação. Então, deixa o bebê sugar. Uma outra coisa que eu marquei aqui também, né, o estresse, o cansaço materno. Você que é uma consultora em amamentação tem que observar a rede de apoio, observar os sinais que aquela mãe está dando de estresse, de cansaço, de blues puerperal. Às vezes ela não quer amamentar, às vezes ela não quer ter aquele contato com o bebê. Então você tem que observar como que ela tá. A nossa prioridade na consultoria de amamentação é amamentar o bebê, fazer com que ele consiga se alimentar. Mas temos que observar também essa questão da depressão pós-parto, do blues puerperal, porque às vezes a mãe está se sentindo muito pressionada e isso também não vai ajudar na amamentação e nem no estado de saúde dessa mãe. Então, tudo tem que ser observado e encaminhado. Nós temos condições e competência de encaminhar essa mãe para um profissional adequado, para que ele possa dar continuidade, então, nesse tratamento desse blues puerperal ou dessa depressão pós-parto, para que a gente possa dar continuidade à amamentação. Uma outra coisa também, o uso de bicos artificiais. Quando o bebê vai sugar o seio materno, a linguinha dele vem para frente, em forma de cálice, para poder sugar esse seio materno e receber o leite. Quando coloca uma chupeta na boca desse bebê ou o bico de uma mamadeira, ele empurra o mamilo para trás.
Então, o movimento que se faz na língua do bebê é diferente. A língua do bebê ela é empurrada para trás pelo bico da mamadeira ou da chupeta. E isso faz o que nós chamamos de confusão de bico. Confunde o bebê, sim, porque ele é recém-nascido, ele não nasceu sabendo mamar, ele precisa ser ensinado, e se você coloca um bico na boca dele que é diferente do seio materno, quando ele chega no seio materno, ele não sabe se é aquele bico que é só para ele sugar, se é o que é para ele mamar, e isso acaba também levando ao desmame precoce. Então, oriente ao não uso dos bicos artificiais. Existe também um outro bico, que é o bico de silicone, que ele também é indicado em alguns momentos da amamentação, e isso é um assunto para um outro momento, mas ele pode ser, sim, amigo da amamentação, mas pode ser vilão se não for usado de forma adequada. Então, quando eu estou falando aqui de bicos artificiais, eu estou falando especificamente de mamadeira, de chupeta, né, chuquinha, mas o bico de silicone, ele é um assunto para um outro vídeo, para nós abordarmos de uma outra forma, para que vocês entendam o momento certo de usar e o momento certo de retirá-lo da amamentação. O engurgitamento. Um dos maiores problemas que envolve a amamentação é o engurgitamento mamário. Como que vai manusear, como que vai trabalhar com esse engurgitamento? A mama está engurgitada? Então, amacia a areola para que o bebê consiga bocanhar, e quem esvazia a mama é o bebê. Vai fazer massagem, movimentos circulares para ajudar a quebrar aquele nódulo. Pode usar também a bombinha é uma amiga da amamentação, para poder esvaziar um pouco ali, amaciar aquela região areolo-mamilar para que o bebê consiga abocanhar de forma adequada. Mas quem esvazia a mama é o bebê. E uma outra coisa também que influencia muito na amamentação é o ganho de peso do bebê. Como eu disse anteriormente no vídeo, o bebê, nos primeiros dias de vida, ele perde em torno de 10% do seu peso ali na primeira semana, até uns 10 dias de vida, ele perde. Depois ele começa a recuperar. O bebê tá sugando o seio materno. A fontanela dele aqui, ó, não tá rebaixada, ele não tá apresentando nenhum sinal de desidratação, tem xixi na fralda, tem fezes também. Ele tá perdendo peso ainda porque é normal perder nesses dias. Mas tá tudo bem com a amamentação? A mãe não precisa ficar assustada. Ele tá perdendo peso, tá perdendo peso. É normal chegar a perder. Se estiver dentro desses 10%, não tem por que iniciar com o uso de fórmula, que vai virar aquela reação em cascata que eu falei. Então, oriente. Mas o bebê tá com dificuldade de sugar, não suga direito, eu tô com pouca produção ainda. Aí é onde entra a ordenha de estímulo ou a ordenha de alívio, no caso do engurgitamento, e esse leite pode ser oferecido para esse bebê na colherzinha, pode ser oferecido na modalidade da sonda peito, pode ser oferecido também no copinho, para que não faça confusão de bicos. Mas é importante que essa mãe seja orientada a estimular a sua produção de leite e oferecer o seu leite para o bebê. Se o bebê estiver sugando de forma adequada, estiver fazendo xixi também de forma adequada, as eliminações estiverem ok, não tiver com nenhum outro sinal de desidratação, não tem por que se preocupar tanto assim com esse peso. A curva de crescimento, ela é uma curva, então o bebê ele pode estar mais próximo do máximo ou mais próximo do mínimo. O importante é que ele esteja dentro daquela curva de peso. E essa curva de peso você encontra lá dentro da caderneta de vacinação da criança. Aquele livrinho lá não é só uma caderneta de vacinação, é um livro incrível com muitas informações que você que é profissional deveria conhecer para também orientar as pacientes que você estiver atendendo. Então nós falamos mais um pouquinho hoje sobre os principais problemas que aparecem ali no comecinho da gestação, falamos sobre também quanto que é bom para você que é da enfermagem, que quer procurar um novo caminho, uma nova profissão, um novo caminho dentro da própria enfermagem, que é a amamentação, que você vai estar ajudando a sua própria vida, a sua organização de horário, e também vai estar ajudando um bebê a amamentar, uma família conseguir manter o aleitamento, que é muito importante, traz benefícios para todo mundo. Até a próxima!